E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô com uma cliente muito especial, muito querida aqui, a Daisy. A Daisy é neuropsicóloga. Ela entrou basicamente um mês aqui na agência, ela já teve um resultado em 30 dias muito interessante. Daisy, seja muito bem-vinda aqui, o nosso público, tá? Que acompanha a gente aqui no canal. E eu quero saber de ti, Daisy, um pouquinho da tua história, o porquê tu veio buscar uma agência de marketing digital antes de fechar com a gente. Me conta um pouquinho sobre isso. Bom, eu já vinha trabalhando, né, há um tempo com avaliação, mas chegou o momento de trabalhar por conta própria, né? De seguir o meu próprio caminho, sozinha. E aí, pra mim, não tem paciente se não tiver marketing, né? O marketing é o que vai trazer realmente pacientes pra gente e fazer com que tenha giro. E quando eu comecei a pesquisar agência, né? Eu pesquisei algumas. E o que eu queria era uma agência que entendesse do meu trabalho, entendesse a importância dele também, né? E até porque nós temos aí muitos códigos de éticas que não dá para fugir. Então, uma agência que já entende tudo isso é algo, sim, fenomenal. E o que eu queria também era a agência um pouco mais acolhedora. Porque eu não sabia nada de marketing, não entendia nada. E aí algumas pessoas chegavam falando as coisas pra mim, eu entendia lé com cré e não dava certo. Então, assim, esse contato mais personalizado, mais humanizado, fazendo com que as coisas sejam mais acessíveis, tanto para o psicólogo, quanto até mesmo o contato em relação ao paciente, eu acho que foi um diferencial mesmo. Legal, Daisy. E conta pra gente aí, em 30 dias, quantos pacientes tu já fechou? Então, a gente completou 30 dias ontem, né? Só que aí a gente iniciou a divulgação março e abril, né? Março, nós fizemos 6 pacientes. E agora em abril já fechamos em 7. Ou seja, em 30 dias nós fizemos 13 pacientes. 13. E ainda tem mais 2 para entrar aí que tu falou, ainda não tá confirmado, né? Mas vamos ficar na expectativa. Então, 30 dias tu fez 13 pacientes, isso é uma coisa muito legal. Mas eu queria também que tu contasse um pouquinho como foi o começo, né? Antes, assim, porque muita gente acha que tráfego paga milagre, que é muito fácil. Mas não é sobre isso, né, Daisy? Me fala um pouquinho aí como foi o começo, quando tu entrou aqui na agência, se tava fechando ou não, me fala aí sobre isso. Não, o começo, a primeira semana principalmente, foi desesperador. Porque as pessoas chegavam, eu basicamente me apresentava, falava o preço, ninguém queria saber de mim. Ninguém fechou comigo. E foi assim. É porque muita gente acha, né, que o tráfego pago, eu vou fazer uma campanha e vai mudar minha vida. Não. Aqui na agência a gente sempre fala sobre uma estrutura de vendas, né? Um anúncio, sim, uma campanha persuasiva que leve um público qualificado para tua página, mas precisa ter um site, uma boa página, a gente fez uma para Daisy. E mais do que isso, quando o cara chega no teu WhatsApp, ele não chega exatamente pronto para comprar de ti sem te conhecer, né? Ele não chega assim, eu tô falando com a Daisy, deixa eu tirar o dinheiro do meu bolso e já pagar para alguém que eu não conheço. Então existe sim a necessidade, né, de falar com aquele cliente, se expressar, se comunicar da melhor forma possível para que ele venha comprar de ti, né? Então isso a gente trabalhou muito com a Daisy, ele não muito, né? A gente falou pouco, a Daisy já aplicou, até por isso o resultado muito rápido dela. Mas essa estratégia de venda mesmo, de acolhimento e tal, me conta um pouquinho como que tu tá fazendo essa venda, o que que tu fala, como tu aborda o cliente quando ele entra em contato contigo. Então, eu acho que a assessoria que você me deu, assim, logo na primeira semana foi o diferencial. Porque muito do que você falou era sobre esse contato mais personalizado, né? E aí eu apliquei isso na prática. Então, mandou mensagem para mim e eu trato desde o início como se fosse o meu paciente. Então, eu busco entender sempre a realidade dele, as necessidades, né? E não só ali não vejo somente como uma venda. Né? Então, eu acho que isso aí fez completa diferença para eu conseguir esse resultado hoje. Né? Então, assim, a conversa é mais fluida, vai fluindo muito bem, às vezes
Assim, a pessoa nem tá tão interessada em fechar. Agora que vê, já fechou e já pagou. Por quê, né? Porque as pessoas, elas querem ser acolhidas, né? A gente tem que tratar o humano como um humano, né? Não como um número que, esse cara, ele vai comprar de mim, custe o que custar. Não é assim que funciona, né? Então, o acolher, o entender, o ajudar, né? É muito importante antes de explicar o que é o teu trabalho, antes ainda de passar o preço. Então, muito profissional, o cara mandou uma mensagem, meu preço é esse. Às vezes já manda uma mensagem pré-pronta, gigante com preço. Isso não funciona, tá? E a Daisy tá aqui de prova, né? Então, Daisy, a Daisy, eu acho que ela ficou uma semana assim sem vender, recebendo contato. A gente fez o assessoramento, o ajuste de venda dela. A partir do momento que tu aplicou isso, quanto tempo demorou para tu vender? No mesmo dia eu fechei 3. No mesmo dia ela fechou 3. Então, quando ela mudou a comunicação dela, quando ela mudou a abordagem, quando ela decidiu acolher as pessoas ao invés de só querer vender, no mesmo dia da aplicação ela fechou 3. Isso é um resultado muito legal, tá, Deise? Parabéns aí pro teu esforço. É uma demanda, né? A gente não pode mentir. Tem que falar muito, tem que conversar com bastante gente. Tu sempre vai receber muitos nãos, né, Deise? Então a Deise recebe muitos nãos, mas o que a gente sempre foca aqui na agência é faturamento versus investimento. Falando nisso, Daisy, eu sei que tu não somou ainda, mas tu tem alguma média de faturamento desses 13 clientes que entraram aí? Então, realmente não somei ainda, porque fechei o mês ontem, né? Uhum. Mas eu tava conversando até com meu esposo sobre isso. A sexta-feira é o dia que, sim, a minha agenda tá mais ocupada. Uhum. E sexta e é só a tarde. Uhum. Então, assim, a minha tarde e início de noite já tá toda ocupada na sexta. E aí, na sexta-feira, a gente já tem uma receita de 11 mil reais. Somente na sexta. Que não chegava nem perto de um salário que tu recebia antes, né, Daisy? Só da sexta-feira, né? Olha aí, tá sorrindo à toa. Mas isso, de novo, não é milagre. Eu não quero que as pessoas entendam que é milagre, que é fácil, porque não é, tá? É um trabalho árduo. A Daisy rala um monte, ela tem que falar muito com os clientes, ela conversa, ela acolhe. Essas conversas não são rápidas, às vezes, demoram tempo. Às vezes demora até mais de um dia, a pessoa demora para responder e tal. É uma construção, tá? Mas a gente pode ajudar vocês nesse sentido. Daisy, eu queria que tu falasse para mim também, que muita gente chega para mim falando assim, Anderson, contato é desqualificado. Sobre contato desqualificado, que não comprou no dia, que não, às vezes nem respondeu, o que que tu entende sobre isso? E não existe contato desqualificado. Primeiro de tudo, não existe esse contato desqualificado. Tem aquela pessoa que não está pronta para fechar com você naquele momento. Uhum. Então, assim, uma coisa que eu aprendi também com vocês é sempre fazer o remarketing. Não fechou hoje? Não tem problema. Semana que vem a gente vai lá, né? Se coloca... faz eles lembrarem da gente mais uma vez. E esse processo é muito legal, porque desde que eu aprendi o que era o remarketing e entendi como funcionava e coloquei na prática, eu já consegui fechar 3. Uhum. 3 que tu imaginava que estavam perdidos, né? Que tu tinha perdido. É o cliente desqualificado, não comprou na hora. Não, a Daisy foi lá, mandou um conteúdo de ajuda, perguntou se a pessoa tinha alguma outra dúvida. Num período depois, né? E a pessoa, opa, Daisy, sim, tenho uma dúvida, sim, me ajudou. E acaba eventualmente fechando. Claro, não são todos, mas a Daisy conseguiu 3 vendas que eram perdidas. Então, assim, lead desqualificado, contato desqualificado, é o cara que tá buscando uma sapataria e cai num site de avaliação neuropsicológica. Agora, a pessoa está buscando avaliação neuropsicológica e tu diz que ele é um contato desqualificado? Não, é a abordagem que não é o suficiente. Tu não conseguiu explicar o teu trabalho de uma maneira que convença aquela pessoa, tá? E parabéns de novo, Daisy, pelo teu resultado. Fico muito feliz. Vou abrir aqui para vocês. A gente já tinha gravado essa entrevista e eu não gravei a tela. A Daisy, muito querida aqui, se propôs a regravar comigo. Obrigado de novo, Daisy, por esse teu tempinho, tá? Vou deixar aberto aqui para ti, para tu fazer as tuas considerações finais. Mas, enfim, eu acho que o que fica, assim, de aprendizado nesses primeiros 30 dias é o contato humanizado, a diferença que isso faz para as pessoas. Querendo ou não, à medida que eu me posiciono
entendendo a dinâmica dele, e de certa forma o acolhendo, já é o estabelecimento do rapport. Então já facilita o meu processo clínico. Né? Quando essa pessoa chegar para mim na primeira sessão, muitas das resistências já vão ter sido quebradas. Então, assim, é uma outra maneira de fazer o meu trabalho. Né? O meu contato com ele normalmente não é expansivo, até porque eu sou tímida. Mas eu acho que faz completa diferença esse processo de acolhimento. Porque eles precisam entender que não é só um profissional falando, mas também um ser humano. Né? E a partir do momento que a gente também coloca o humano em jogo, faz completa diferença. Né? Até porque o processo de avaliação neuropsicológica não é um processo que é gostoso de fazer. Ninguém faz uma avaliação neuropsicológica porque quer o que acha bonito. Né? Sempre é uma necessidade. E sempre tem uma dor por trás. Então, acolher isso, entender, é o diferencial mesmo pro negócio. E é legal porque acho que todo mundo tem uma responsabilidade social, né, na vida, assim. Então, pô, o cara, ele tá chegando, ele tem uma dor, ele quer fazer aquilo. É uma coisa que é chata, né? Tipo assim, também a psicoterapia, também, né, se abrir ali é uma necessidade. Pro atendente, só falar assim, ó, o preço é esse, não gera um mínimo de conexão. Então, por mais que essa pessoa não compre e tu consiga ajudar ela minimamente, tu cumpriu o teu papel social aí, como uma psicóloga, uma neuropsicóloga. Então, Daisy, parabéns pelo teu trabalho, tá? Tu é uma ótima cliente, uma pessoa muito querida e uma ótima profissional, muito competente, que é isso que importa. E eu fico feliz em te ajudar e que tu esteja ajudando outras pessoas. A gente é remunerado para isso, mas mais do que isso, a gente ajuda outras pessoas. Então, de novo, te agradeço aí mais esse tempinho, tá bom? E eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa para falar? Não, somente. Então tá bom, pessoal. É isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço e até mais. Valeu!